Queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possa abençoar a vida de todos de uma forma rica, poderosa e de uma forma abundante, passando por aqui para orar pela sua vida. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva, e nos siga aqui nas redes sociais. Ative o sininho em todas no canal e todas as vezes que nós postarmos algum conteúdo, o senhor, a senhora serão notificados e assim sendo estarão orando juntamente conosco e sendo abençoados pelo poder de Deus. Eu quero iniciar esse dia já orando pela sua vida e é por isso que eu peço ao nosso Deus, nosso amado Pai querido, que Ele possa estender as suas mãos e abençoar a sua vida, que a unção do Senhor possa te alcançar, possa alcançar a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua vida financeira, que o Deus Todo-Poderoso possa trazer à existência aquilo que não existe ainda na sua vida, que Ele possa repreender toda força maligna, que Ele possa amarrar todos os demônios, pragas, maldições. Eu dou uma ordem que tudo aquilo que é atraso, que é embaraço na vida dessa pessoa, seja repreendido e que ela seja livre, abençoada para a honra e glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus possa no dia de hoje te proporcionar várias vitórias, que Ele possa trazer bênçãos extraordinárias na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Em Romanos, no capítulo 12, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo, se dirigindo aos romanos, ele fala sobre apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Apresentar o nosso corpo a Deus como, primeiro, sacrifício. Por que sacrifício? Porque para que nós venhamos crescer e desenvolver nas nossas vidas, nós precisamos sacrificar certos prazeres, vontades, desejos. Nós precisamos sacrificar nosso ego e egoísmo. Nós precisamos fazer isso. Sacrifício vivo, santo. Essa expressão, essa palavra, santo, ela sugere alguém separado. Você não pode querer ter uma vida diferenciada se, desculpa até a expressão que eu vou usar, se você é uma Maria, vai com as outras. Não. Você pode prestar atenção que todos os que fizeram diferente, todos os que alcançaram patamares diferentes, patamares grandiosos, foram pessoas que fizeram ali, sabe, elas foram na contramão do que se propagava, na contramão do mundo, na contramão, sabe, do que a maioria vinha indo. É só pegar o caso, o exemplo de Gideão. Enquanto todo mundo se encavernava, escondia nas cavernas, nos calabouços, o que é que Gideão faz? Na contramão dos outros, Gideão põe-se a malhar o trigo. Enquanto a maioria queria insistir em se manter em Sodoma e Gomorra, o que é que Deus, através de Abraão, fazia na vida de Ló? Tirava Ló daquela situação, dali. Enquanto, por exemplo, foi levantado um decreto assinado por parte do rei, que durante um período, de mais ou menos, eu não estou lembrado, acho que 30 dias, ninguém deveria dobrar o joelho, adorar qualquer que fosse a entidade, pessoa ou Deus
que não fosse o rei daquela época, eu não estou lembrado se era o rei Dario ou não, enquanto todo mundo atentava para aquela ordem, o que Daniel fazia? Colocava-se de joelho, abria a janela do lado do oriente da sua casa, mesmo sabendo que ele era escravo, e punha-se ali a adorar a Deus. É óbvio que a partir do momento em que você vai na contramão do que se propaga, acontecem dois fatos, e eu quero que você preste bastante atenção neles. Você vai na contramão do que se propaga, o primeiro fato é a consequência daquela desobediência, entre aspas, daquela revolta, daquela não aceitação ao que se propaga. A consequência, no caso de Daniel, foi a cova dos leões. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, foi a fornalha de fogo ardente. No caso de Gideão, foi o perigo no qual ele se colocava ali. Apesar de estar malhando o trigo no lagar, que era um lugar, de certa forma, até escondido, primeiro a questão da saúde, segundo a questão do perigo que ele se colocava ali. Os midianitas vinham, a Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos, ou seja, não dava para se contar, eram tantos. Então isso daí, de certa forma, colocava a vida desses numa situação bem complicada. Então, entenda, não tem por onde você correr. Você agiu na contramão, primeiro tem a consequência do seu ato. E segundo, depois da consequência do seu ato, é que entra a manifestação do poder de Deus, é que entra a glória de Deus na sua vida. Depois da consequência, que foi a cova dos leões, no caso de Daniel, veio o quê? Veio a exaltação, onde os leões jejuam e Daniel sai liso daquela cova dos leões. Eu pregava esses dias, e está aqui num desses vídeos, sobre respeitar os processos de Deus e o tempo dele. Eu pregava esses dias, porque é assim que a coisa funciona, é assim que acontece. Não tem como você pular, poxa, não tem como eu pular a consequência, não, e já ver o resultado de estar indo da contramão do mundo. Não tem. Primeiro vem a consequência, depois o resultado daquela atitude ousada, que eu chamo ela de fé. Primeiro a consequência, depois o resultado. E não tem como. Isso é um processo. E eu costumo dizer para as pessoas que tanto o processo como passo a passo de cada situação que nós enfrentamos, de cada situação que nós nos colocamos, de cada situação que nós, de forma aguerrida, nós acabamos assumindo, são tão importantes quanto o destino ou então o resultado. As consequências também são importantes quanto o resultado. Porque já pensou se Daniel simplesmente continuasse fazendo aquilo e não viesse sobre ele alguma consequência, e simplesmente ele fosse exaltado? Nós estaríamos então num mundo desordeiro. Um mundo sem ordem. Ninguém precisaria pagar preço nenhum para nada. Então existem consequências e faz parte do processo. É o que nos ajuda, de certa forma, a calcular o preço que nós vamos pagar. Eu quero construir uma escola. Tu está pronto para pagar um preço para a construção dessa escola? Para ter que gastar o que você tem, o que você não tem, para ter que gastar seu tempo, para ter que ser, as pessoas apontando o dedo, as pessoas criticando. Está preparado para pagar o preço? Então, se está preparado, então vai em frente. É o preço.
Depois, aliás, você vai lá e começa, dá o primeiro passo e vem as consequências. A coisa aperta, a coisa desanda, fica aquela coisa, as pessoas te abandonam. É a consequência da sua atitude. Mas logo em seguida vem então o resultado, que é quando a coisa conclui-se, todo mundo começa a aplaudir. É aquele ditado que as pessoas falam: eu nunca critiquei. A vida toda esteve te criticando, e quando a coisa dá certo, eu sabia que fulano ia dar certo. Uma hora fulano ia dar certo. Não é assim que acontece? Então, se você gostou dessa mensagem, Deus falou no seu coração. Aliás, talvez você não tenha gostado, mas Deus falou, tirando você ali da zona de conforto, te colocando na cova dos leões, na fornalha de fogo, para que você possa avançar. Se inscreva no nosso canal, no sininho que aparece aí, ative em todas. E todas as vezes que nós postarmos alguma mensagem, você vai ser então notificado e vai poder orar conosco, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos ficando por aqui. A paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.